Olá, criptomaníacos! Inflação subindo, real se desvalorizando e o Brasil entrando no que pode ser a pior recessão de sua história. E quem afirma isso não sou eu, e sim o Deutsche Bank, que reviu sua projeção com relação à economia brasileira. Mas apesar de toda essa crise que a gente está passando agora e que vai se agravar no futuro, eu estou enriquecendo. Como que isso é possível? Vamos descobrir logo após a vinheta. Antes de começar, como sempre, eu quero apresentar para vocês a minha camiseta, né? Essa aqui é uma camiseta que faz referência à bandeira de Gadsden, que é a bandeira que representa o movimento libertário ou anarcocapitalista, né? Que é uma cascavel com o seu chocalho aqui avisando: não pise em mim. Se você pisar em mim, eu vou ter que atacar. No caso aqui, a cascavel está ao redor do Bitcoin. E ao invés de ser não pise em mim, é não pise no meu dinheiro. Adoro essa camiseta. Infelizmente a cor preta já acabou em nossa loja, mas ainda temos alguns tamanhos na cor branca. Então se quiser comprar, o link para a nossa loja está aqui embaixo na descrição. O primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês é por que você empobrece quando o Estado fica mais pobre? Ou seja, quando a moeda estatal perde valor, quando existe inflação, quando a economia do país vai mal. Por que você está conectado a esses problemas? Porque você é dependente desse sistema. Você utiliza ferramentas estatais para viver. É como se você tivesse comprado na ação de uma empresa chamada Brasil. E seria natural que, se essa empresa está indo mal, se o negócio não está indo bem, você vendesse suas ações, você deixasse de ser dependente daquela empresa. Então você vende suas ações, se torna independente e vai buscar um caminho melhor. Mas o que acontece com o Estado? O Estado não quer que você se torne independente dele, mesmo ele sendo ruim, mesmo ele tendo um péssimo desempenho. Então o que ele faz? Ele retira a sua capacidade de sobreviver por conta própria. Ele te torna dependente do sistema que ele criou, para que você defenda esse sistema. Afinal, se não for esse sistema te dando dinheiro, te ajudando a sobreviver, você morre. E existem duas formas do Estado retirar sua capacidade de sobrevivência por conta própria, ou seja, a sua independência. Um é por meio de agressão, uso de violência contra você, então ele te obriga a usar a moeda estatal, mesmo ela sendo ruim, mesmo ela não funcionando, você é obrigado a usar, senão você vai ser preso, se resistir, você vai ser morto. Então é o uso da agressão. A outra forma é pelo uso do medo, que é o que a gente está vendo agora nessa crise do vírus, né? Então, a mídia e o Estado soltam informações que causam medo nas pessoas. E o medo está afastado da razão, está afastado da lógica. Enquanto as pessoas estão com medo, elas aceitam mais facilmente um argumento que não faz muito sentido. Então, o Estado te vende a seguinte informação: ou você faz o que eu estou mandando, ou você vai morrer. Esse vírus pode matar você, milhões de pessoas vão morrer. E antes de você conseguir fazer qualquer cálculo, você acredita naquela informação e cumpre rigorosamente o que o Estado te falar. Claro que para reforçar esse argumento do Estado, eles vão buscar entre os milhares de estudos que estão sendo levantados, aqueles estudos que falam exatamente a mensagem que eles querem passar. Então pegam lá o estudo do Imperial College, falando que milhões de pessoas vão morrer ao redor do mundo, e depois, lá na frente, a gente descobre que não, que o estudo estava errado. Mas aí, obviamente, eles não vão passar essa informação. Eles já usaram a informação que eles queriam. Depois, a correção não importa tanto e eles vão esconder essa informação do público. Enfim, devido ao medo, você aceitou perder a sua liberdade, foi sequestrado e também ficou sem dinheiro por não poder trabalhar. E adivinhem, você se tornou dependente do sequestrador. Agora, para você conseguir se alimentar, para você conseguir sair de casa, você depende do aval do sequestrador. E essa dependência se torna tão grande que alguns desenvolvem a famosa Síndrome de Estocolmo, que é um estado psicológico em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia ou mesmo amor pelo seu agressor.
Você deixa de enxergar o agressor como agressor e passa a vê-lo como herói. É ele quem te mantém vivo. Você nunca questionou qual é a lógica desse auxílio emergencial de R$ 600 ou de US$ 1.200 que governos estão dando por aí? Não seria muito mais fácil e barato eles simplesmente isentarem os impostos? Ou seja, todos os produtos e serviços do mercado ficarem extremamente mais baratos? Não teria o mesmo impacto, só que de forma mais barata e mais eficiente? Afinal, as pessoas não precisariam entender sobre aplicativo no celular, não teria fraude, não sofreriam golpes, tudo seria muito mais prático, muito mais fácil. Por que o Estado simplesmente não isenta as pessoas de impostos ao invés de ficar dando R$ 600 para elas e depois cobrando imposto de volta? Ou seja, você dá dinheiro para as pessoas e depois cobra esse dinheiro de volta. Não tem muita lógica. Por que eles preferem dar esse dinheiro nas mãos das pessoas? Isso acontece porque a isenção de impostos mostraria para as pessoas que elas são independentes, que elas não dependem do Estado para sobreviver. Elas sairiam na rua, fariam suas compras com produtos e serviços muito mais baratos, estariam vivendo tranquilamente sem dependência do Estado. A necessidade do Estado seria reduzida. E a ideia do Estado não é essa. Então o Estado prefere fazer o quê? Pegar um dinheiro que não é dele, né, já que a gente que pagou impostos, e entregar na mão dessas pessoas. E a pessoa começa a enxergar o Estado como uma alma caridosa, alguém que está fazendo uma bondade, está dando dinheiro para você, fazendo uma doação caridosa para as pessoas. Isso reforça essa sensação de dependência. As pessoas se sentem dependentes do Estado, porque agora ou elas pegam dinheiro com o Estado ou elas morrem de fome. E é aí que entra a síndrome de Estocolmo. As pessoas começam a ter gratidão pelo agressor, começam a ter amor pelo agressor e a defender o próprio Estado, mesmo com ele violando a propriedade dessas pessoas. E essa estratégia estatal de fazer caridade com o dinheiro dos outros vai só se agravando. Ele começa a proibir circulação de pessoas e isso afeta empresas, afeta comércio, afeta hotéis. Afinal, como é que um hotel vai ter alguma renda se pessoas não podem circular, se pessoas não podem sair de uma cidade para outra? Os hotéis vão ficar abandonados, vão ficar às moscas. E eles precisam de dinheiro para continuarem sobrevivendo. E aí o que o Estado faz? Vai fazer caridade com o dinheiro dos hotéis. A Prefeitura de Florianópolis, por exemplo, resolveu pagar estadia em hotel para qualquer um que estiver com sintomas leves de coronavírus. E isso funciona da seguinte forma. O Estado oferece incríveis R$ 80 ou qualquer valor extremamente baixo para o hotel colocar essa pessoa doente lá dentro e oferecer 4 refeições por dia, ou seja, realmente é uma estadia de luxo, né? Eu nunca tive um hotel me oferecendo 4 refeições, ainda mais por um valor tão baixo. Mas aqui o Estado consegue essa proeza de que forma? Forçando o hotel a aceitar. Porque não tem como nenhum cliente ir para o hotel se existe isolamento, se existe proibição de pessoas mudarem de município. Então, o hotel, sem receber dinheiro nenhum, é obrigado a aceitar uma esmola do Estado para aceitar esse tipo de proposta. Novamente, é o Estado fazendo caridade com o dinheiro dos outros. E claro, essas pessoas que vão receber esse grande benefício de ficar em hotel com 4 refeições sem pagar nada, vão olhar para o agressor, que é o Estado, como se fosse um herói. O Estado é um bandido muito bom, ele faz bem para mim. Então, o Estado ganha apoio popular. Em São Paulo, como vocês podem ver aí na notícia, estão propondo a mesma coisa. Então, a Prefeitura de São Paulo adia a contratação de hotéis para idosos em situação de rua. E por que foi adiado? Porque abriram uma licitação, mas os hotéis não quiseram participar disso. Afinal, R$ 80 em São Paulo, com várias mordomias, é impossível. Isso não cobre nem mesmo os custos. Então, a Prefeitura adiou, vai fazer uma próxima licitação, provavelmente ameaçando um pouco mais os donos de hotéis, até que eles cedam. E se você entendeu que quem está pagando por todas essas mordomias é você, fica claro o motivo de você perder dinheiro ao longo de uma crise. Você que está pagando pelas escolhas erradas feitas pelo Estado.
Por exemplo, se o Estado decide imprimir reais e você tem reais, você vai ser afetado. Afinal, o real vai ser desvalorizado e o real que você possui na sua conta bancária ou em casa também vai ser desvalorizado. Novamente, é você piorando sua qualidade de vida devido à decisão do Estado. Existe um sistema e você faz parte desse sistema. Então, qual é a solução? A solução é você, pouco a pouco, sair desse sistema, deixar de ser dependente desse sistema. Quando eu falei para vocês que eu estou enriquecendo nessa crise, é justamente porque, pouco a pouco, eu estou abandonando o sistema estatal. Eu tenho cada vez mais parcela do meu dinheiro em Bitcoin. E o Bitcoin não tem nada a ver com o real. Se o Estado começa a inflacionar o real, eu ganho dinheiro. Por quê? Porque é necessário mais reais para comprar um Bitcoin. E se o Estado, por exemplo, começa a desvalorizar o real com relação ao dólar? Eu também ganho dinheiro, porque estou em Bitcoin. Então, olha como o Bitcoin começa a ser um hedge contra crises econômicas. Agora, eu não sou mais dependente do Estado, ou pelo menos não sou tão dependente do Estado. Problemas que o Estado cria, muitas vezes me ajudam, que é o que está acontecendo agora. O Bitcoin está disparando no meio de uma crise econômica e isso me beneficia. O triste disso é que eu vou me afastando da sociedade, né? Enquanto as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes do Estado, pedindo migalhas para sobreviver, eu começo a não depender do Estado e falar contra o Estado. Então, não me importa mais o que está sendo feito pelo Estado. Eu olho para o Estado como um agressor que ele realmente é. Está roubando pessoas, está sequestrando pessoas, e não mais para as migalhas que ele está me dando. Porque isso não me importa mais, eu não dependo mais disso. Enquanto o resto da população ainda é dependente disso e ainda olha o agressor como se fosse um grande amor, né? A síndrome de Estocolmo. E o que vocês vão ver agora é o que sempre acontece. Com o passar do tempo, a poeira do medo vai baixando e as pessoas começam a enxergar a realidade. Não morreram milhões de pessoas em cada país. Os países em lockdown mais restritivo estão apresentando números de mortos por milhão superiores aos que não fizeram lockdown, como vocês podem ver nessa tabela. Aqui em cima vocês têm a informação de número de mortos para cada 1 milhão de habitantes, né? E percebam o seguinte, olha quem está aqui em cima. Espanha, Itália, Inglaterra e França. Os queridinhos da mídia, né? A mídia pede para fazer lockdown super restritivo, como nesses 4 países. Mas estão aqui no topo da lista de mortos por milhão de habitantes. Então, Espanha está aqui com 580 por milhão de habitantes, Itália 514, Inglaterra 489, França 415. Ué, e a Suécia, tão mal falada porque não fez lockdown? Está abaixo desses países. Está aqui a Suécia com 343 mortos por milhão de habitantes, sem nunca fazer lockdown tão restritivo. Ué, cadê os Estados Unidos, o Brasil, que a mídia fala que está acontecendo um desastre, um caos completo porque os países não conseguem trancar as pessoas dentro de casa? Bom, os Estados Unidos está aqui ainda abaixo, com 255 mortos por milhão de habitantes, e o terrível Brasil, que não consegue controlar a liberdade das pessoas, está onde está? Está aqui embaixo, olha aqui, Brasil com 59 mortos por milhão de habitantes. Muito distante da Espanha, que tem 10 vezes esse número, com um lockdown muito mais pesado do que acontece aqui. Uma hora ou outra isso vai ficar evidente, como está ficando lá, por exemplo, na Europa. O jornal mais vendido da Europa, que é o jornal alemão Bild, acabou de postar essa notícia chamando o isolamento de erro gigante. Porque é isso que é esse isolamento, esse lockdown completo. Um erro gigante. E esse jornal está afirmando isso baseado na opinião de especialistas alemães. São 7 especialistas, tá? Muito conhecidos na área médica. Entre eles, o professor Klaus Puschel, respeitado patologista do Instituto de Medicina Forense do Hospital Universitário de Hamburgo, que argumentou que no final a Covid vai ser uma doença como a gripe comum, que em muitos casos é inofensiva e somente fatal em casos excepcionais. De aproximadamente 180 fatalidades do coronavírus que eles examinaram, todos sofriam de condições pré-existentes e não eram crianças nem adolescentes. E ele continua: na Itália, a epidemia do coronavírus foi pior
do que a epidemia da gripe comum. Na Alemanha, ela é menos severa do que a gripe comum. Com o lockdown, o governo federal e os estados cometeram um grande erro. O dano está crescendo dia após dia e qualquer banimento ou lockdown deve ser removido imediatamente. Como vocês podem perceber, uma hora ou outra a verdade vem à tona. Mas agora já era, o dano já foi feito, as pessoas já se tornaram dependentes do sistema estatal. Empresas agora dependem de empréstimos do governo e pessoas dependem de auxílio emergencial, dinheiro do governo para sobreviver. E essa sempre foi a intenção do Estado: criar um problema que não existia para te vender uma solução. E essa solução, claro, vai ser bem cara. Não deixe a síndrome de Estocolmo tomar conta de você, não tenha amor pelo Estado, não ache que você vai resolver esse problema por meio de voto, porque o sistema ele é feito para funcionar dessa maneira, independente das peças que estiverem dentro desse sistema. A única forma de salvar disso é saindo de dentro do sistema, e o Bitcoin, criptomoedas e tecnologias descentralizadas te ajudam a fugir desse controle estatal, desse sistema estatal que te prejudica mesmo quando você não toma essas decisões. Se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Orson Scott Card.